infelizmente, em medicina, uma das grandes frustrações que a gente enfrenta logo que começa a faculdade é a gente saber que a gente cura muito pouco. A gente é muito limitado em termos de cura na medicina. A gente cura uma infecção de urina, cura uma pneumonia, mas a gente não cura diabetes, a gente não cura pressão alta, a gente não cura insuficiência cardíaca, a gente não cura hipotireoidismo, a gente não cura artrite, a gente não cura artrose, a gente não cura, às vezes, depressão, mas nem sempre. A maioria das doenças aí do fundo da alma a gente até controla, mas curar, alguns casos se curam, né? Câncer, alguns casos curam, outros não curam, outros se controlam ao longo de décadas. Então, assim, uma das grandes frustrações que a gente enfrenta em medicina, e isso, assim, nós médicos, tá? Antes de chegar em vocês, pacientes, é quando a gente descobre toda a limitação que a gente tem. A gente entra na faculdade querendo mudar a vida das pessoas e fazer bem, passar pozinho de pirim-pim-pim, quem aparecer na nossa frente, tirar todo o sofrimento do mundo. Aí a gente descobre que, assim, não dá. A gente tem que dar carinho, tem que dar colo e tem que usar o melhor que a ciência já conseguiu produzir até hoje para fazer o melhor por cada pessoa que está na nossa frente. E cada um é um indivíduo, então não existem dois pacientes com um tratamento igual. Tem que ser individualizado, tem que ser sob medida para cada pessoa. Isso é muito sério, assim, tratamento em massa é complicado. Medicina alternativa, quando ela se torna comprovada, ela passa a se chamar medicina. Então, muitas vezes a gente vê que na luta, no desespero por cura, tem muita gente que cai em promessas vãs, que gasta o que tem e o que não tem com coisas, enfim, que a gente não pode prometer. Mas se alguém no mundo hoje tivesse a cura, vocês não têm a menor dúvida que essa cura estaria aí para todo mundo, assim. Porque se fosse uma pessoa boa, ia querer ver todo mundo bem. Se fosse uma pessoa ruim, ia querer ficar muito rica. E quantos aqui não pagariam tudo que tem para ficar livre dessa doença? Bom, então, quando a gente fala em doença neurodegenerativa, a gente pensa em Alzheimer, a gente pensa em Parkinson, a gente pensa em esclerose lateral amiotrófica, a gente pensa, enfim, um monte de coisas horríveis. Dentro dessas eu tenho o alívio de dizer que Parkinson é uma doença que a gente tem muito o que fazer. Então vale a pena ir atrás, dentro dos limites que a ciência ainda coloca pra gente, vale a pena ir atrás de uma qualidade de vida melhor, porque isso é possível, a gente consegue oferecer isso atualmente. Aqui é uma dúvida que muitas vezes as pessoas que chegam para mim perguntam, falam assim, eu tenho parkinsonismo. Bom, parkinsonismo é a mesma coisa que dizer assim, eu tenho febre. Isso não tem uma causa, tá? Isso é um conjunto de sinal e de sintoma. Parkinsonismo é a lentidão, ou bradicinesia, né, que é o nome que os médicos gostam de falar, e essa lentidão está associada ou à rigidez, ou a tremor de repouso, ou a instabilidade postural. Ou seja, tremor não é obrigatório para quem tem Parkinson. Acho que muitos de vocês já sabem disso. E esses sintomas, eles são devidos à morte dessas células que são negras aqui na substância negra. Esse aqui é o cérebro de um parkinsoniano, que é o cérebro de uma pessoa sem doença de Parkinson. Dentro dos parkinsonismos, 70% das pessoas realmente têm doença de Parkinson. De acordo com o Banco de Cérebro de Londres, teve um trabalho muito interessante, que eles pegaram pacientes diagnosticados em centros de referência nos anos 80. Centros de referência que eu estou falando é Paris, é Londres, eu não estou falando de São João do Tupiniquim, não. Centros de referência de verdade. E aí, eles perceberam os cérebros dos pacientes, à medida que eles morriam, do que quer que fosse, eram encaminhados para análise. E eles viram que os pacientes diagnosticados com doença de Parkinson, nesses centros, só 76% que realmente tinha doença de Parkinson, outros 24% tinham outras coisas. Então, dentre os maiores especialistas do mundo, 1/4 dos diagnósticos estavam errados. E aí, foram-se sugeridos outros critérios, foram se refinando, enfim. Hoje em dia, muito paciente fala assim, mas eu quero
uma coisa para me provar que eu tenho Parkinson. Ah, desculpa, eu tenho que tirar seu cérebro e mandar para análise. Eu acho que não vale a pena. Assim, a gente acaba tendo que lidar com os dados clínicos mesmo, né? Hoje a gente tem o TRODAT, tem um scan de dopamina, já é feito aqui em Belo Horizonte, no EMS Pardini, que mostra a atividade dopaminérgica, mas não é um exame 100%. O 100% de certeza não existe. Existe 98,7% de certeza, que é o que os novos critérios diagnósticos nos permitem, com 1,3% de diagnóstico ainda errado, mesmo nos maiores centros do mundo. Mas o principal para a doença de Parkinson é o paciente melhorar com o tratamento. Olha que critério interessante. Se não melhora com o tratamento, se o paciente não fica bem, ele não tem Parkinson. Ou pelo menos ele tem menos chance de ter Parkinson. Então, a gente tem que usufruir dessa benesse que a gente tem, que vamos ficar bem, porque a gente tem uma doença que, por critério de definição, dá para ficar bem. Certo? Pelo menos por muitos anos. O que é usado no critério diagnóstico aqui é de 5 anos. Na vida real, a gente vê que passa muito disso, né? Os pacientes ficam bem por décadas, às vezes. Existem, quando a gente, acho que a maioria de vocês, quando teve o diagnóstico, quando o parente teve o diagnóstico, foi feita uma tomografia, foi feita uma ressonância. Isso não é para confirmar nada, é para excluir parkinsonismo secundário, excluir AVC, excluir um tumor, excluir alguma causa do parkinsonismo. Então a gente não pede o exame para confirmar Parkinson, a gente pede para excluir outras coisas que seriam causa daqueles sintomas do parkinsonismo. E os parkinsonismos atípicos são as doenças que a gente acha que é Parkinson, a gente erra muito isso no diagnóstico inicial, mas que dentro dos primeiros 5 anos evoluem de forma grave, aparecem alguns sinais de alerta. Então, se o paciente não está indo bem, vamos prestar atenção. Isso pode não ser Parkinson, isso não deve ser Parkinson, então aí o médico tem que levantar o diagnóstico de parkinsonismo atípico. Não é incompetência do médico, às vezes, errar o diagnóstico no começo, porque muitas vezes os sinais e sintomas vão aparecendo ao longo do tempo mesmo. Isso, infelizmente, às vezes a gente precisa esperar mesmo. Bom, e se for Parkinson? Isso aqui vocês não vão entender a princípio, mas assim, eu vou explicar de uma forma que vai servir como base para vocês verem onde a gente vai chegar ao tratamento, onde que a gente vai chegar nas pesquisas, onde que a gente chega... Tudo começa por isso aqui, que é o pavor dos estudantes de medicina. A gente vai explicar para eles a circuitaria dos núcleos da base, parece que a gente está apresentando o Pikachu para eles. Eles acham que hoje em dia eles gostam, né, de Pikachu. Isso aqui é um cérebro de uma pessoa normal, que não tem doença de Parkinson, isso aqui é uma pessoa normal que tem doença de Parkinson. Existe a perda daqueles neurônios que eu mostrei para vocês, aqueles pretinhos lá da substância negra pars compacta. Através da perda desses neurônios, existe uma redução da estimulação para o movimento, que é feita através do córtex ou substância cinzenta do cérebro. Então, um paciente que não tem doença de Parkinson, ele tem essa forma, esse tamanho de setinha de estimulação. O paciente com Parkinson tem uma estimulação menor, e daqui vem a baraticinesia, a lentidão. A rigidez também vem pela redução do movimento, e o tremor vem porque o tálamo, estando muito inibido, como vocês podem ver aqui, nessa setinha preta, ele às vezes se rebela e resolve disparar por vontade própria naquela frequência do tremor de Parkinson de 4 a 6 Hz, de 4 a 6 ciclos por segundo. Então, quando a gente fala em tratamento de base de dopamina, tratamento dopaminérgico, a gente está falando em influenciar nessa circuitaria aqui para a gente repor o que está faltando. No começo isso é fácil, a gente faz qualquer coisa que a gente faz funciona. Eu vou mostrar algumas opções de remédio que atuam aqui, outras entram aqui para serem liberadas aqui, outras vão atuar nessa região aqui. Enfim, a gente pega essa circuitaria em vários pontos dela e a gente vai elaborando drogas para isso. Mas onde é que está o problema? Está na perda das células. Por que essas células morrem? Aí a gente não sabe. A gente sabe que existem nessas células marcadores da doença que se chamam corpos de Levy, que são acumulados de uma substância, de uma proteína que ela é disfuncionante na doença de Parkinson, que se chama alfa-sinucleína, e ela se acumula nesse corpos de Levy. Esses corpos de Levy
vocês terem uma ideia do tanto que a gente ainda está para trás no ponto de vista de perspectiva de cura, a gente não sabe nem se eles são bons ou ruins. Porque a gente não sabe se eles protegem a célula para não deixar que a célula sofra no núcleo efeito direto da alfa-sinucleína mutada, ou se eles são ruins, que são os marcadores para a célula morrer. Tipo, vem e me destrua. O que a gente vem tentando hoje em dia? Existem alguns casos genéticos, que eu acho que aí é mais fácil, quando você sabe onde é que está o erro genético, menos de 10% dos casos, né? Mas assim, quando a gente tem, eu acho que questão de mania de DNA é questão de poucos anos para a gente começar a ter. Então, acho que nos poucos casos genéticos a gente tem uma perspectiva boa. A maioria dos casos são ambientais. Então, onde que tem vindo uma coisa interessante é anticorpo contra essa alfa-sinucleína. Então, assim, vamos limpar essa alfa-sinucleína, então, e não vamos deixar ela depositar, porque aí não precisa nem de ter corpo de Levy. Quem sabe? Né? Então, isso é um dos alvos que tem sido atacados na ciência para a gente tentar limpar. Onde que está o problema disso? Vocês sabem muitas vezes que os problemas começam décadas antes. Então, é quem tem intestino preso 40 anos antes, quem tem perda de olfato 20 anos antes, quem tem alteração de sono com pesadelo 10 anos antes, é quem tem depressão, é quem tem ansiedade 8 anos antes. E aí, quando começa a lentidão, que a gente pode dizer que tem Parkinson, quanto que já se espalhou dessa patologia? Quanto já está dentro da célula e não consegue ser atingido? Então, essa é a nossa dificuldade com relação à cura, tentando explicar mais ou menos onde que a ciência está andando nisso. E aí, a gente vai entrar então com os remédios, eu só vou citar rapidamente, vocês já reconhecem. O inibidor da bonamina oxidase, ele atua nesse ponto aqui, fazendo com que a dopamina que existe ainda, de resto aqui, ela não seja quebrada. Então, ela persiste mais um tempo agindo aqui. São remédios que, de forma geral, têm um efeito sintomático pequeno, embora algumas pessoas tenham respondido surpreendentemente bem à razagilina, remédio que ainda não tem no SUS, luta boa para vocês comprarem e contem com a gente. Dentro das classes de droga, talvez o que mais tenha alguma chance de ser neuroprotetor, de evitar a perda dos neurônios na doença de Parkinson, embora a gente não saiba por que isso acontece. Mas, enfim, como a gente não tem coisa melhor, a gente acaba usando. A mantadina, ela atua aqui. Nesse ponto, atua receptor de GABA e receptor dopaminérgico. Pode ser usada numa fase mais inicial da doença, para sintomas que são muito leves, ou numa fase mais avançada para o controle dos movimentos involuntários. O problema é que ela pode provocar alucinação, então depois dos 70 anos fica meio complicado usar. Anticolinérgicos, que antes eram muito usados para manejo do tremor, hoje a gente já sabe que vamos evitar, porque ele pode provocar patologia que corresponde à doença de Alzheimer. Acúmulo de proteína amiloide. Então, a tendência nossa é cada vez menos usar o Artane, né, que é o triexpenidil, e o Aquineton, que é o biperideno. Nossa tendência é deixar esses medicamentos de lado. Os agonistas dopaminérgicos, eles chegam nesse ponto aqui e eles fingem para esse receptor que eles são dopamina. Eles enganam até um certo ponto. Então, geralmente, na fase inicial da doença, a gente consegue controlar os sintomas, às vezes, só com eles. Que é o Cifrol, que é o Pramipexol, o adesivo, que é o Neupro, e os mais antigos, né, bromocriptina, que é o Parlodel, carbegolina. Hoje a gente usa menos pelo risco de fibrose. Agora, tem muita gente que chega para mim falando assim, mas e o adesivo? Esse adesivo que está aí na internet e tal, isso é coisa velha, isso aí já está no mundo há mais de 5 anos, no Brasil já está desde o ano passado. Ele não substitui a levodopa, ele atua naquele receptor da mesma forma como o Pramipexol atua, só que ele não tem na rede pública. Então é um custo muito alto de tratamento, que eu acho que quando o paciente tem intolerância ao Pramipexol é muito válido. Quando não tem intolerância, eu acabo usando pouco, apesar de ser um remédio que eu gosto muito, porque ele funciona. Assim como o Pramipexol funciona, vocês sabem disso. Ele leva à redução das complicações motoras, mas também, né,
pode provocar alucinação, delírio, transtorno de controle dos impulsos, como hipersexualidade, jogo patológico, impulsividade, pandem, que é aquela mania, talvez alguns de vocês já tenham convivido com isso. Pega um negócio, coloca aqui. Aí pega o negócio, coloca aqui. Pega aqui, coloca aqui. São movimentos repetitivos, sem um objetivo definido, que ninguém consegue saber por que a pessoa está fazendo aquilo, exceto a própria pessoa, porque isso dá para ela uma sensação de acolhimento, uma sensação boa. A família precisa observar isso. Se tiver acontecendo, isso é do remédio. A gente reduz o remédio, melhora. Não precisa de ficar convivendo com isso, é efeito colateral. Nossa amada levodopa, em todas as suas formulações, levodopa com carbidopa ou levodopa com benzerazida, que eles atuam chegando aqui nesse lugar, sendo captados pelas células que sobraram aqui e liberados no circuito para funcionar normalmente, na medida do possível. Vocês viram que a levodopa ela é dada junto com carbidopa ou ela é dada junto com benzerazida. Por quê? É igual ou não é? A benzerazida ou a carbidopa, eles são inibidores de uma enzima que chama dopa-decarboxilase. O que ela faz? Dopamina não entra no cérebro. O que entra no cérebro é levodopa. O cérebro tem um filtro que não deixa a dopamina entrar. Então, essas substâncias fazem com que a levodopa não seja transformada em dopamina no sangue, porque aí não vai entrar aqui. Para a dopamina chegar aqui e fazer algum efeito, teria que ser dada uma dose de 6 gramas por dia. Isso equivaleria a... Faz o cálculo aí, 205 vezes 6, 30 comprimidos de prolopa por dia. Se não tivesse associado com a levodopa ou com a carbidopa. Então, o que acontece? Essa associação é sempre feita. Os trabalhos da benzerazida mostram que ela é um pouco mais eficaz e tal, mas tem paciente que tem mais diarreia com ela. Então, basicamente, não tem motivo para uma coisa ou para outra. O paciente se adapta melhor. A levodopa com benzerazida me deixa muito confortável pelas opções que eu tenho de liberação rápida, que dissolve sozinho para quem tem dificuldade de engolir. Liberação dupla, rápida e lenta ao mesmo tempo. Uma formulação de baixa dose, que às vezes, principalmente depois de cirurgia, a gente precisa. Mas fora isso, o paciente que está com comprimido inteiro, bobagem. Não tem motivo para preferir um ou outro, para achar que um é melhor que o outro. Antigamente, na época que meu pai formou, não se podia usar. Tinha-se na mente que não era para usar a levodopa, era para segurar a levodopa até os 48 do segundo tempo. Então, naquela época, a gente segurava a levodopa o máximo que podia, deixava os pacientes sofrerem horrores pelas limitações da doença sem tratar. Em 2004, saiu um trabalho muito interessante que ele mudou completamente assim, qual que era o paradigma do tratamento. Levodopa é para ser dado, levodopa é para ser tomado, ela não é neurotóxica, ela não ataca neurônio, ela não prejudica, ela não acelera a doença, ela não é neurotóxica como se achava antes de 2004. Pelo contrário, ela até ajuda o paciente a se manter melhor. O paciente que começa a levodopa antes, ele vai sempre se manter melhor do que o paciente que espera mais tempo para começar a levodopa. Então, não é motivo não iniciar a levodopa e manter o paciente com disfunção, com dificuldade, com incapacidade. A levodopa está aí para ser usada, ela deve ser usada, ela tem que ser usada. Mas qual que é o problema? É que, de fato, ao longo do tempo, essas células aqui, que é onde a levodopa vai, ela chega aqui, né? E aí ela vai vir para cá. O problema é que essas células aqui, elas resolvem se adaptar à falta da levodopa estimulando o tempo inteiro. Então elas começam a responder de um jeito meio estranho quando a levodopa chega. E isso leva a wearing off, que é a redução do tempo de efeito. No início, quando você dá a levodopa, ela dura 6 horas, 8 horas de efeito. À medida que o tempo vai passando, dura meia hora, às vezes, né? Casos mais extremos. Então, encurta esse efeito. Às vezes, existe o no effect, que a pessoa toma levodopa e não faz efeito. Isso aqui é muito comum, principalmente quando toma levodopa com alimentação, né? Porque a proteína impede a liberação impede a absorção da levodopa. Então, isso é muito comum, mas pode acontecer como um efeito longo prazo de complicação. Óbito súbito, que é o paciente que está bem, de repente trava, de imediato.
E flutuações erráticas que são imprevisíveis, que a gente não sabe se é um efeito que está durando menos, se está começando e acabando, ligando e desligando. Isso aqui é muito difícil de tratar. As outras, a gente tem as nossas tentativas no dia a dia. E as discinesias, que são os movimentos involuntários que podem acontecer, ou no pico de dose ou no início e final de dose. Isso aqui sim tem a ver com a dose que é dada, isso tem a ver com o tempo, que é o motivo que às vezes a gente inicia o Cifrol ou o Neupro antes, deixa para iniciar só depois a levodopa, porque a gente sabe que os outros medicamentos, eles atrasam um pouco a evolução disso daqui. Mas eles atrasam quanto? Bom, depende. Se eu estou num paciente que tem 10 anos de doença, e eu estou segurando para entrar com levodopa para ele por 10 anos, vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais curto o tempo de melhora que eu vou ter dele, em termos de anos, sem efeito colateral, do que num paciente que eu estou no primeiro ou no segundo ano de tratamento. Então, realmente, não justifica segurar baseado em longuíssimo prazo. Tem um problema? A gente vai tratar o problema. Hoje em dia, a gente já tem como. Isso aqui, atualmente, é outra parte que a gente tem muita dificuldade, né? Que é o sistema relacionado à acetilcolina. Por coincidência, hoje de manhã teve uma aula no congresso do Congresso Brasileiro de Neurologia, que está sendo aqui a primeira aula do professor Antonini de manhã. Ele citou esse problema que a gente tem aqui, que é o problema relacionado ao núcleo pedúnculo contínuo, que é a parte ligada ao equilíbrio e à caminhada, e a parte relacionada à memória, à cognição, que às vezes é afetada. Que não é do neurotransmissor dopamina, esse aqui já é de outro neurotransmissor, que é a acetilcolina, e que é o motivo que aqueles mesmos remédios que eu falei que a gente já tem evitado de usar, que é o Artane e o Aquineton, é evitado de usar mais ainda, porque isso aqui já está comprometido, eles vão lá e pioram isso, porque o mecanismo deles é anticolinérgico. Então a gente piora o equilíbrio, a gente piora a cognição quando a gente usa esses medicamentos. Por isso isso tem mudado. Em 1960 só existia isso, hoje a gente tem outras alternativas. E aí entra a importância da equipe multidisciplinar. Não dá para tratar Parkinson médico sozinho. Impossível. A gente nunca vai conseguir dar para o paciente todo o benefício que o paciente pode ter se a gente não tiver essa parceria com a equipe multidisciplinar. O neurologista, ele é uma ponta. A neurocirurgia, antes só existia eles, né? Não existiam, nós neurologistas não existíamos. Hoje em dia existe o neurologista e o neurocirurgião. E a doença de Parkinson, que era tida como uma doença clínica, hoje em dia, no caso de algumas complicações, ela vira de novo uma doença neurocirúrgica. Marcelo vai falar melhor disso. A fonoaudiologia, porque a parte da voz, vocês sabem que é complicado, né? A voz começa a ficar baixinha, depois às vezes vai ficando meio difícil de entender. A deglutição. A parte da fisioterapia, vocês já sabem também que existe essa tendência à postura encolhida, né, em quem tem Parkinson. Eu brinco, muito amor por Tatu Bolinha, meu sobrinho mais novo, eu chamo ele de Tatu Bolinha, tem 3 anos, é príncipe encolhido da titia. Mas meus pacientes às vezes ficam Tatu Bolinha também. Encolhidinho. Que é a tendência da doença de Parkinson. É um enfraquecimento da musculatura extensora. É um enfraquecimento da musculatura que abre o corpo. E é um enfraquecimento seletivo ligado ao comprometimento pela doença de Parkinson. Então, se eu só der remédio e não fortalecer essa musculatura, não adianta eu chegar daqui a 20 anos de evolução de doença e querer voltar para o que era antes. Então, isso aqui, no momento do diagnóstico, você sabe que é questão de tempo. 10 anos, 15, 20, 30, 40, sei lá. Mas é questão de tempo para o paciente desenvolver as alterações de postura. Então, vamos intervir logo? Nenhum maratonista acorda um dia e resolve correr 42 quilômetros. Certo? Se me mandar correr 3 quilômetros, eu vou botar os golfos para fora e morrer de infarto. Mas eu já corri 5. Então, isso tudo é treinamento, e esse treinamento precisa ser feito ao longo do tempo. E não dá para esperar a vaca ir para o brejo para tentar botar a cordinha e puxar ela. A gente tem que fechar a porteira. Certo? Então, essa parte do acompanhamento entra logo. Questão da nutrição, dieta saudável faz bem para todo mundo, mas para quem tem Parkinson, precisa fixar proteína nessa musculatura, para fortalecer essa musculatura. E, por outro lado, às vezes é difícil ingerir proteína, porque a proteína atrapalha a absorção do Prolopa ou da levodopa com carbidopa. Então, como que a gente faz para o paciente manter a ingestão de proteína que ele precisa, sem prejudicar a absorção do remédio dele?
Eu já ouvi falar um monte de vezes, quem tem Parkinson, mas quem tem Parkinson não pode comer carne? Não, gente, pelo amor de Deus, come carne. Quem tem Parkinson não pode comer, não pode tomar leite. Bom, só se tiver intolerância à lactose. Fora isso, não tem motivo. Precisa de proteína, vocês têm que ter a ingesta de proteína adequada. Tem que ser longe do pró-lópio, é verdade, mas não se pode abrir mão da ingestão de proteína, porque senão você vai ter o agravamento do teto bolinha. Tá? Tem que ter proteína para fazer músculo. Psiquiatria, às vezes vem a questão aí da dificuldade da depressão da doença, que é uma alteração química mesmo, de deficiência de serotonina, de deficiência de noradrenalina, deficiência dos hormônios de bem-estar. Quem tem Parkinson não é tão feliz quimicamente quanto quem não tem. E isso é sério, isso não é porque a pessoa está triste porque ela tem a doença, isso não é porque a pessoa ela tem problema. Não, problema todo mundo tem, Parkinson é uma nhaca, mas existem outras nhacas no mundo que as pessoas não estão deprimidas. Só que aqui falta química. Então, a resistência ao tratamento com remédio, ela não pode existir além de certo nível. A gente tem que ter a cabeça aberta para repor o neurotransmissor. E educação física, porque muitas vezes o paciente está numa fase inicial, está bem, é um atleta, é um roqueiro, é um jovem. Se mandar o cara fazer fisioterapia, não vai, é um saco, né? Fazer atividade física, eu já vou querendo matar minha personal. Imagina se tiver que fazer fisioterapia. Então, quando o paciente está muito bem, atividade física, de qualquer forma. Hoje eu vi uma definição muito legal da Susan no congresso, uma outra aula que teve hoje de manhã, que a Susan falou assim, ela definiu exercício físico diferente de atividade física. E assim, o importante é se mexer. Não se é dança, ótimo. Se é tai chi, é ótimo. Se é academia, é ótimo. Tem que fazer exercício. Não dá para ficar parado. Pode ser o que preferir, pode ser o que precisar. Lembrando que existe a necessidade do tratamento direcionado para a dificuldade que o paciente tem no momento. Então, o que geralmente eu peço é para que o fisioterapeuta avalie, veja o que existe de problema, e a partir daí, o tratamento de reabilitação vai ser indicado assim, por um professor de dança, ótimo, deixa o fisioterapeuta conversar com o professor de dança e falar que ele precisa de treinar mais. Vai para o personal, vai para a academia, vai fazer uma ficha de musculação, vai fazer ginástica na praça. Ótimo, mas deixa o fisioterapeuta indicar o que é. Tem muita gente que fala assim, Pilates é ótimo para o Parkinson. Depende, se quem estiver fazendo Pilates souber, pode ser bom. Técnica de Pilates pode ser usada. Caso contrário, vai ser um aumento da flexão do corpo que pode agravar a alteração postural no Parkinson. Então não é qualquer Pilates no meio de qualquer turma sem avisar para o professor que tem Parkinson. Tem que ir com calma. Bom, começando a falar um pouco mais devagar dessas coisas, o exercício físico e dieta, então, tem prova que melhora o fluxo sanguíneo cerebral, melhora a plasticidade neural, aumenta o fator de crescimento de neurônio, aumenta inclusive a quantidade de substância cinzenta no cérebro. Só que sabe qual que é o problema? Isso aqui, tudo é provado se você começa a fazer quando você está bem. Depois que o trem já está feio, a gente não consegue tanto benefício mais. E existe diferença, o marco para melhora do humor é 5 vezes por semana. O marco para melhora física é 3 vezes por semana. Teoricamente, 2 vezes por semana já não faz muita diferença. Então tem que fazer direito. E quanto antes, melhor. Mais tardio, a gente não consegue ter tanto impacto. Os trabalhos que foram feitos com pacientes, às vezes já com alteração cognitiva, já com um avanço na doença, a gente não conseguiu estatística de melhora disso. Isso tira o valor? Não tira. Citando outro da aula da Susan hoje, que foi ótimo. Se você está na beira de um penhasco, ou um avião está caindo, nunca fizeram um estudo para provar se usar paraquedas reduz mortalidade. Certo? Mas você vai deixar de usar? Tem coisa que não é ético a gente fazer. Então, enfim, a gente vai fazer para todo mundo. Independente de ter benefício na estatística ou não. Mas tem que fazer. Bom, quais são os sintomas que melhoram muito com o tratamento? Não sei se vocês sabem, a rigidez, a lentidão e o tremor, de forma geral, melhoram muito bem.
Agora, já a parte de freezing de marcha, de alteração postural, de alteração de fala, não. Então, físio, fono, terapia ocupacional, equipe multidisciplinar. Aqui médico resolve, aqui médico não resolve não. Mas assim, antigamente a gente esperava ficar muito ruim para fazer a cirurgia. Hoje a gente já sabe que não se justifica, é a mesma coisa da levodopa. Você vai deixar o paciente sofrer tudo que ele pode sofrer na vida para você depois dar um resgate para ele? Você vai entrar antes e vai atuar antes para tentar manter o paciente bem por mais tempo. Esse vídeo é da Medtronic, que é uma das empresas que faz DBS, hoje são 3 no Brasil. A empresa que tem mais tempo aí no mercado. Tem uma opção, que é o tálamo, que é um manejo só de tremor, na verdade, o globo pálido interno, o núcleo subtalâmico. A gente implanta os eletrodos naqueles núcleos que vocês viram lá no início, que eu mostrei, naquele circuito que eu falei que os alunos de medicina morrem de medo. É aquilo. A gente implanta naquilo ali e com isso a gente faz um marca-passo cerebral. A gente regula a forma de funcionamento daqueles núcleos que estão funcionando de mais ou de menos. E traz eles para funcionar 24 horas por dia do jeito que a gente quer que funcione. Então, os sintomas que são ligados à dopamina, a gente consegue uma resposta muito boa deles. Isso tudo é ligado ao marca-passo, que é o que a gente controla. Esse trabalho, o ERSTEAM, na época que ele foi lançado, teve a equipe que achou ótimo e teve a equipe que queria dar um tiro na cabeça. Por quê? Teve gente que falou assim, ótimo, então diagnosticou Parkinson, eu vou operar. Não, esse trabalho não fez isso. Tá? Esse trabalho avaliou pacientes com pelo menos 4 anos de Parkinson. Por quê? Porque pode não ser doença de Parkinson, pode ser um parkinsonismo e não vai responder da mesma forma. Então não é para fazer isso precoce. Com ROI-AR até 3, ou seja, o paciente que não tinha estabilidade postural grave, não tinha comprometimento do sistema de equilíbrio lá, que é aquele outro que a gente falou, da acetilcolina, lembra? Então era sintoma mais dopaminérgico. Ele foi precoce no sentido de que tinha menos de 3 anos de discinesia ou de flutuação. Agora, ele selecionou os pacientes de uma forma muito rígida. Ele exigiu que os pacientes melhorassem pelo menos 50% nos sintomas, e isso é muita coisa. E que o paciente tivesse comprometimento funcional e social. Ou seja, não é para ter um negócio que só o médico está vendo, o paciente precisa se sentir comprometido. Com esses casos, e com a cabeça estando muito boa, não estando deprimido, memória melhor que a minha, não tendo psicose e não tendo condição que pudesse influenciar no resultado, esses pacientes foram operados e basicamente melhoraram tudo na vida deles. Esse trabalho seguiu, conversei recentemente com o autor dele, o Chupa, e essa melhora se mantém ao longo do tempo. Esse trabalho foi feito com 2 anos, agora com 5 anos, os dados têm sido mais densos ainda. Então, tá com problema, vamos operar. E melhora mesmo. Isso aqui foi o trabalho do meu doutorado, que eu avaliei 31 pacientes operados e 26 não operados. Nessa escala de UPDRS, os pacientes sem medicação, sem tratamento, tinha essa média, inclusive temos aqui um paciente que participou do meu doutorado, obrigada, da avaliação de São Paulo, né? Média de 52 pontos. Quando a gente dava o remédio, ia para uma média de 21. E quando a gente ligava o aparelho, ia para uma média de 22, que era igual, não tinha diferença de estatística. Mas quando a gente, além do aparelho, dava remédio, a melhora era maior ainda. Esses pacientes, eles tiveram, só com o remédio, só com o aparelho, uma melhora média de 56%, 58%. Com o remédio mais o aparelho, foi para uma melhora média de 68%. Gente, isso é muita coisa. E esse aqui é um outro trabalho do nosso grupo também, que mostrou que, além de melhorar a parte clínica, também pode melhorar a parte de dor, também pode melhorar outros sintomas que até então, isso aqui especificamente foi o doutorado do Rubens, ele focou muito pesado em dor, mas melhorou a qualidade de vida de uma forma geral das pessoas. E esse aqui é um paciente que alguns de vocês talvez conheçam, que ele falou comigo assim, você mostra esse meu vídeo para todo mundo. Porque ele chegou, ele operou, ele tinha discinesia intensa, tinha tremor
intenso. Eu estava tentando convencer ele a operar desde 2010 e ele resistindo, não queria, não queria, não queria. Por fim, resolveu o que queria. Agora ele tem 2 anos de operado. Ele chegou no meu consultório e falou assim, mas minha voz está me incomodando, eu não sei se eu melhorei tanto assim. Aí eu falei com ele, bom, então vamos desligar para você ver? Aí, beleza. Aí ele mesmo começou a dar risada. Ele falou, nossa, Raquel, é mesmo, eu já tinha esquecido como eu estava ruim antes. Porque o problema que sobra, ele ainda incomoda muito. Então, esse é o motivo que a equipe multidisciplinar tem que ser mantida até o fim. Você não pode parar no meio do caminho, porque né, ele começou a rir dele mesmo. Ele viu que ele falou besteira. E aí depois ele falou comigo assim, mostra esse vídeo para todo mundo que você tiver a chance de mostrar, para o pessoal não falar besteira que eu falei e não fazer besteira que eu fiz de segurar sem operar até o último momento. Que eu coloquei um monte de gente que trabalha com a gente em Belo Horizonte, em São Paulo, na equipe toda. E é isso, todo mundo tem que trabalhar, né? Só com outros a gente não consegue o resultado que a gente quer. E falando em neurocirurgião, Marcelo.